muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um consultório, o programa em que cuidamos de si e da sua saúde. E hoje falamos de cancro no intestino, isto porque o mês de março é o mês europeu de luta contra o cancro no intestino. Esta é uma doença que mata 11 portugueses por dia, é aliás a terceira causa de morte por cancro no mundo inteiro e, no entanto, quando detectada precocemente, tem cura em 90% dos casos. Para nos falar sobre este tema, para nos ajudar a perceber tudo sobre este tema, é meu convidado hoje o engenheiro Vítor Neves, presidente da Europa Colon de Portugal. Como está, Sr. Engenheiro? Muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada. Esta será então a primeira parte do consultório. Já sabe que na segunda parte do consultório estou a contar com a sua participação e para isso pode ligar o 22953-8525 ou enviar-nos as suas cartas para consultório@portocanal.pt. Hoje o nosso convidado é otorrino, é o Sr. Dr. Ramalho Guedes, que estará então connosco para responder a todas as suas questões na segunda parte do consultório. Pode ligar já para garantir que a sua pergunta, que a sua resposta, aliás, é dada na segunda parte do consultório. Vamos então dar início à nossa conversa sobre o cancro no intestino. Como está, Sr. Engenheiro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vamos então, para que toda a gente nos acompanhe, o que é a Europa Colon e qual é o objetivo? A Europa Colon Portugal é uma associação que foi criada no início de 2007 e dedicou-se durante muito tempo exclusivamente ao cancro do intestino, porque é uma doença dramática, fatal e com uma incidência muito grande. Há cerca de 8.000 casos novos todos os anos. Mais tarde, há cerca de 4 meses, porque não havia outra associação que apoiasse outras doenças do foro digestivo, abraçou a missão também de incluir as doenças do esófago, do estômago, do fígado, do pâncreas, o gisto e os tumores neuroendócrinos. Portanto, neste momento, a Europa Colon é uma associação que apoia todos os pacientes das doenças oncológicas do foro digestivo e divulga as ações de sensibilização e de prevenção dessas doenças. Muito bem. E neste que é o mês europeu de luta contra o cancro do intestino, já estão previstas algumas ações, não é? É verdade. É um mês que nos dá a oportunidade, nós temos algum tempo de antena para... mediatização dos casos. É verdade, porque não é fácil falar de intestino. Enfim, como a Débora saberá, há muitas doenças que são mais simpáticas, mais sexy e em que a comunicação social pega muito. O cancro do intestino nem por isso. E, portanto, nós aproveitamos este mês europeu, porque a Europa Colon é uma associação pan-europeia, para divulgarmos as ações de prevenção, as atitudes comportamentais que todos nós devemos ter para que a diminuição da existência exista e também os tratamentos e o acompanhamento que as pessoas e os utentes podem ter e o apoio que elas precisam. Este mês também está previsto, durante o mês de março, estão previstos rastreios gratuitos em todo o país e um peditório. É verdade, é uma oportunidade que nós temos, mais uma vez, para chegar à população. As farmácias são um grande elo de confiança da população e, em conjunto com o Grupo Olão, nós estamos neste momento a promover em 135 farmácias, no país inteiro, rastreios gratuitos. A lista das farmácias está no nosso portal, na europacolon.pt, e cada pessoa que esteja na faixa etária dos 50 aos 74 anos pode dirigir-se às farmácias, que lhe será entregue um kit e será promovido esse rastreio à base da pesquisa de sangue oculto nas fezes. É muito importante e é mais sangue oculto nas fezes, é por aí que vai o rastreio então? Há várias formas de rastreio do intestino. O mais eficaz é a colonoscopia total. Em Portugal, na nossa opinião, não há ainda meios, nem equipamentos, nem humanos para que se possa fazer um rastreio de base populacional por colonoscopia total. O rastreio de pesquisa de sangue oculto nas fezes é um rastreio alternativo em que, pela recolha das fezes e pela sua análise, se pode detectar se existe sangue ou não nas fezes. Se for positiva a análise, é obrigatória uma colonoscopia de imediato. Se for negativa, os utentes devem repetir todos os anos, porque a pesquisa de sangue oculto tem uma eficácia de 50% só. Portanto, esta é uma forma de nós chegarmos outra vez à população e até demonstrarmos à tutela que é fácil implementar-se um rastreio. Portugal já devia ter rastreio de base populacional há muitos anos, existe da mama e do colo do útero e ninguém percebe porque é que não existe um rastreio de base populacional do intestino. É um rastreio que é muito fácil e barato de implementar, tendo em conta o custo-benefício, ou seja, os doentes que fossem encontrados cedo, além de se pouparem muitas vidas, não teriam os gastos, porque a doença está lá, ela vai ser encontrada mais tarde, claro que sim, que vão ter quando a doença for avançada e quando necessitarem dos tais tratamentos que ouvimos falar todos os dias, inovadores e mais caros. O peditório é uma das formas que nós temos para, por um lado,
chegarmos à população do Novo, divulgarmos, até porque os nossos voluntários têm todos um folheto que, como participem ou não as pessoas, eles entregam um folheto de prevenção, e também angariarmos fundo para todas as ações que a Europa Colon Portugal executa. É uma das grandes fontes de sobrevivência que nós temos. Onde podemos encontrar então os voluntários do peditório? Estão no país inteiro de várias formas, nas paróquias, nos centros comerciais, estão identificados, têm um mielheiro com uma imagem azul, como veremos mais tarde. Aproveito para dizer que no Porto nós só vamos fazê-lo nos centros comerciais, temos um déficit de voluntários ainda muito grande, e se algum dos ouvintes quiser participar como voluntário num dos nossos turnos de 3 horas, é bem-vindo. E, portanto, vamos desenvolvê-los no máximo de pontos que tivemos durante o país. Muito bem, e o peditório vai ser então no dia 27, 28 e 29 de março em cidades de todo o país. Exatamente. Muito bem. Como são feitos então os rastreios? Disse-me que passa pela análise de sangue oculto nas fezes, depois vai para o laboratório. Este rastreio que estamos a promover é uma das formas mais práticas dele se poder desenvolver, existe até já em funcionamento em alguns países da Europa. Entrega um kit às pessoas que estão dentro do raio de 50 anos, homens e mulheres, de 50 aos 74. As pessoas levam para casa, recolhem, conforme as instruções que têm, e através do kit fezes. Depois a análise, a farmácia recolhe o kit, leva para o laboratório, é feita a análise, tudo gratuito para os utentes. Se for positiva, o utente é avisado que se deve dirigir com relatório ao médico de saúde, e o médico de família encaminhará o paciente para a colonoscopia, que é esse o método de confirmação de existência de uma doença oncológica ou não. Acredito também que o pessoal farmacêutico tenha alguma formação também para sensibilizar as pessoas neste Foi feito um manual, em conjunto com o Grupo Paulão, foi feito um manual de formação a todos os técnicos que estão dentro das farmácias. Há material de merchandising nas janelas das farmácias e dentro das próprias... Exatamente tudo, de uma leitura muito fácil, acessível a toda a gente, e as pessoas estão preparadíssimas para responder a todas as perguntas que tiverem. Se restarem ainda algumas dúvidas, tem o número da Europa Colon, que é o 808-200-199, que podem contactar-nos sempre que quiserem. Sempre que tiverem alguma dúvida. Os números são alarmantes. Esta é a terceira causa de morte por cancro em todo o mundo. No entanto, sempre que detectados precocemente, 90% dos casos têm cura. Débora, eu penso que em Portugal já é a doença que mata mais. Antigamente eram as doenças cardiovasculares, agora o cancro do intestino, homens e mulheres, é a doença mais fatal em Portugal. E estes dados significam que, se houver um diagnóstico precoce, a maior parte das pessoas pode ser curada. Exatamente, salva e curada. Há 8.000 casos novos todos os anos, dos quais 4.000 são detectados em fase tardia e, portanto, o período de vida andará à volta dos 5 anos. É óbvio que a medicina já avançou muito. 65% das pessoas que têm cancro de intestino já são curadas, portanto, nós temos é que aproveitar esta evolução da investigação e tentar encontrar a patologia o mais cedo possível. Daí que o diagnóstico precoce aos 50 anos, ou há 3 normas, que é a idade, dos 50 aos 74 anos, a descendência genética, se os nossos pais ou avós tiverem tido o cancro do intestino, nós devemos fazê-la antes dos 50 anos, e a sintomatologia, perda, aparecimento de sangue nas fezes, sensação que o intestino não esvazia, a alteração dos hábitos intestinais, dores abdominais, emagrecimento e cansaço sem razão aparente. Estes o perigo que corremos, tudo bem. Quando sabemos, também temos o dever de tratar da nossa saúde e, portanto, de fazer aquilo que devemos, que é despistar os sintomas quando os temos, indo ao médico, e ele, com certeza, que prescreverá os exames necessários. Entre os 50 e os 74 anos, rastreio obrigatório. Muito bem. Gostava de explorar um bocadinho mais estes sintomas a que as pessoas devem estar alertas. As dores intestinais, abdominais, alguma magreza sem alguma justificação, mas também os pólipos, não é? Também tudo isso, ou isso já é numa fase mais avançada? Os sintomas são os sintomas que nós podemos ver e sentir, não é? Sentimos-lo diariamente. E nós devemos desvalorizar, como a Débora disse muito bem. Os pólipos é o início do tumor. Portanto, os pólipos são tumores benignos que existem na parede do intestino. Não cancerígenos, portanto, perfeitamente naturais. Quase todas as pessoas têm. É do desgaste da passagem dos alimentos durante anos.
está provado que aparecem sempre em grande incidência a partir de 50 anos e que as pessoas, através de um exame de uma colonoscopia, o médico pode ver e, no mesmo ato, retira o pólipo e manda para a análise. Portanto, é um ato perfeitamente normal de prevenção e que existe. Os sintomas são dados anormais que nos podem aparecer em qualquer idade, não tem que ser a partir de 50 anos, e que nós devemos despistar. Eu deixava só aqui um alerta já agora, Débora, que é a nossa postura também perante o Sistema Nacional de Saúde. Nós todos sabemos que a situação económica do país também ajuda a que muitas situações se degradem. As pessoas começam a não ter dinheiro para fazer a terapêutica completa, portanto, para comprar medicamentos, e muitas vezes refugiam-se, já não vão tantas vezes aos médicos, até para não pagarem as taxas moderadoras, e nós, naturalmente, temos uma postura com o nosso médico sempre bastante submissa. Não interpelamos. Todos nós, hoje em dia, até pelas dificuldades económicas que o país atravessa, devemos interpelar e pedir, se eu tenho 50 anos e vou ao médico, eu nunca fiz rastreio, eu tenho que pedir ao médico o rastreio, eu tenho que exigir o rastreio ao médico. Se eu vou fazer um ataque e só me marcam daqui por 3 meses, eu tenho que perguntar porque é que não vou fazer mais cedo. Se eu estou a fazer um determinado tratamento e me interrompem de quimioterapia, ou se eu tenho uma cirurgia marcada e ela é anulada, eu devo interpelar e devo perguntar. Não quer dizer que esteja errado. Nós é que temos o direito de saber como é que está a nossa terapêutica, porque a vida é nossa, a saúde é nossa e é aquilo que mais importante nós temos. E, portanto, se forem ao centro de saúde, devem solicitar o rastreio do cancro de intestino. E fazer perguntas sobre este tema. Exatamente, sobretudo. No entanto, acredito que as administrações dos hospitais sejam também alerta para estes problemas, apesar de eu ter lido que se realizam poucas colonoscopias e, portanto, pouco diagnóstico destas doenças. Pois, todos nós sabemos, este é um assunto que deve ser tratado essencialmente nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, nas primeiras áreas de tratamento das pessoas. Portanto, são os médicos de família ou médico assistente que devem provocar e que devem pedir aos seus clientes para fazerem o rastreio. As administrações hospitalares tratam da gestão do hospital. Não vai ninguém ao hospital fazer prevenção. Como é óbvio, os hospitais devem estar preparados para terem colonoscopias disponíveis para os diagnósticos que lhes vão ser enviados pelos centros de saúde, isso sim, mas é na melhoria dos cuidados dos centros de saúde, na melhoria e na disponibilidade das unidades de cuidados primários que pode melhorar esta assistência e este apoio que é dado às populações. Portanto, os médicos devem estar mais aptos, mais motivados para tratarem o cancro do intestino de uma forma diferente do que aquela que o têm feito. Mais que os hospitais, porque os hospitais depois já vão tratar a doença numa fase curativa e não preventiva. E nós gostávamos que a política de saúde de Portugal fosse valorizada mais na parte preventiva, até porque depois facilita, porque esta necessidade de camas extra que todos nós ouvimos também, infelizmente, falar todos os dias nos hospitais, ia se calhar diminuir porque os doentes iam começar a ser tratados nos centros de saúde. E não ia a doença avançar tanto, exatamente. Por assim dizer. Já aqui falamos de sintomas a que as pessoas devem estar atentos, no entanto, chegou uma ondade que em Portugal 50% das pessoas ainda desconhece estes sintomas, desconhece ou desvaloriza. É verdade, Débora, e grande culpa está nos seus colegas, não da Porto Canal, porque nos têm aberto a porta muitas vezes, mas a comunicação social não pega muito nisto. E, portanto, há muitas pessoas ainda que confundem, porque intestino também se pode chamar coloretal. Muitas vezes associam ou misturam coloretal com colo do útero e, portanto, há uma falta de literacia, de informação muito grande nas populações relativamente aos problemas da saúde. E, portanto, numa sondagem que nós fizemos, 50% das pessoas não sabem que têm que fazer rastreio, não sabem que a partir de 50 anos correm este risco, não sabem quais são os sintomas e, portanto, não sabem que a via genética, 5 a 10% vem pela via genética e, portanto... Era isso precisamente que eu lhe ia perguntar, quais são as causas? Pode ser genético? Ou comportamental. Comportamental, porque o nosso aparelho digestivo funciona todos os dias, nós alimentamos-nos 5 vezes por dia e, portanto, e como a maior parte dos portugueses não tem cuidado na sua alimentação, agora parece que está a crescer esse cuidado na nossa alimentação. Nós todos temos uma alimentação mediterrânica, muito forte em carnes vermelhas, em vinho, em tabaco também, que ajuda muito. Portanto, se os portugueses, e é esse o conteúdo do programa que nós fazemos dentro das escolas durante um ano letivo inteiro, às crianças com 13 anos, que é que eles percebam que não é que não deixem de comer bolas de Berlim, nem bolicaus, nem Coca-Cola, mas que percebam que há alternativas mais saudáveis, que eles podem intercalar com a alimentação
que eles gostaram mais e que lhes pode começar a prevenir. A partir daí, muitas doenças, e não é só o cancro do intestino, são as doenças cardiovasculares, a diabetes que está a crescer no mundo inteiro e em Portugal também. Portanto, se nós não tomarmos cuidado na gestão do nosso corpo e do nosso aparelho digestivo, o panorama no futuro vai ser ainda mais escuro do que é hoje. Não sou eu que o digo, é o IPATIMUP, é o professor Sobrinho Simões, são as entidades que estão connosco. Uma forma de prevenir então estas doenças do intestino, este cancro do intestino, passa por aí, pela alimentação? Passa muito pela alimentação e pela nossa atitude perante a vida, também pela falta de exercício físico que nós não fazemos, pela opção da fruta e dos legumes todos os dias, em quantidades suficientes, pela preferência das carnes brancas, pela preferência da água aos refrigerantes e não bebermos demasiado álcool nem fumarmos. Este conjunto de situações são fatídicas para o aparecimento das doenças oncológicas e cardiovasculares e a própria diabetes, que estão num crescimento exponencial. Muito bem. São diagnosticados mais de 7.000 casos por ano, o que significa que realmente é preciso ter aqui algumas medidas de prevenção para as pessoas estarem alertas e para serem diagnosticados logo de início, porque, como dissemos, 90% dos casos têm cura, ou pode ter cura. 90% dos casos. É verdade, Débora. No entanto, desculpe interrompê-lo, 90% dos casos novos são diagnosticados acima dos 50 anos. Mais uma vez, há pouca informação, por isso as pessoas não conseguem estar alerta para estes temas. Só estão alertas quando se debatem com o problema real. É a diferença da política preventiva e curativa, mas todos nós temos um elemento que gera a saúde do país, que é o Ministério da Saúde, e, portanto, esses sim são os responsáveis pela gestão da saúde. E esses estão esclarecidos que há falta de literacia e falta de conhecimento. E esses estão esclarecidos das vantagens, até financeiras exatamente, da existência do rastreio de base populacional do intestino. E também deviam estar mais sensibilizados, porque morrer... Nós ouvimos falar de Charlie um dia destes, 17 mortes, aquilo foi horrível. 11 por dia em Portugal morrem de cancro de intestino. E como disse bem, e se esta doença fosse encontrada cedo, 2/3 destas pessoas estavam curadas e viveriam toda a vida. Seriam vidas que são salvas. E, portanto, nós, Europa Colon Portugal, vamos continuar a lutar, vamos tentar não desanimar, para que haja rastreio em Portugal. Porque os portugueses, o ser humano, merece. Então não merece. Portugal, em relação à Europa, em relação aos números da Europa? A incidência é muito semelhante. Na Europa, esta sensibilidade da existência do rastreio é muito mais efetiva. Existem rastreios. É mais divulgado, tudo mais divulgado. Existem rastreios em quase todos os países da Europa e, portanto, o cuidado, embora a incidência e a gravidade da doença é semelhante. O número que eu tenho é 1,4 milhões de novos casos no mundo inteiro. É verdade. Não só a Europa, no mundo inteiro. Isso é verdade. Há também, tem presentes os números de lista de esperas para colonoscopias, que é uma das formas de diagnosticar a doença? É que esta doença tem alguns pormenores que ainda pioram, enquanto que nas senhoras no cancro da mama uma mamografia é relativamente mais fácil de fazer. O exame ideal, que é a colonoscopia, a população tem a noção de que, de facto, é um exame invasivo, doloroso. E não é. É desconfortável. Eu já fiz 4 e, portanto, é desconfortável. Mas temos a vantagem, que não são só inconvenientes, que o ano passado o Ministério da Saúde decidiu comparticipar também a anestesia. Portanto, quem precisar de fazer diagnóstico ou quem preferir fazer rastreio por este método, pela colonoscopia, não tem que ter medo deste tabu da invasão do intestino, de ser doloroso, porque é uma anestesia de 10, 15 minutos, é comparticipada e, portanto, está disponível a todas as pessoas. Acontece em Portugal aquilo que se está a referir, que nós ainda não entendemos até hoje também, que é, na Zona Sul, na Grande Lisboa, há muita dificuldade dos utentes em encontrarem uma unidade convencionada que faça as colonoscopias que lhes são prescritas pelo Serviço Nacional de Saúde. Há apenas 5 clínicas, é verdade. É um assunto que nós já falamos várias vezes com o Ministério da Saúde. Sabemos que foi emitido há pouco tempo um concurso para a admissão de novas empresas, parece-nos demasiado rigoroso, mas o que é um facto é que não há onde fazer as colonoscopias e, portanto, é mais um dado que agrava a situação na Zona Sul do país.
Para terminarmos também, o tratamento desta doença. O tratamento é sobretudo feito por cirurgia, que é o método ideal para debelar grande parte da doença. E depois, e muitas vezes até antes da cirurgia, existem tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, embora o tratamento ideal seja a cirurgia, porque se conseguir ressecar grande parte do tumor ou a totalidade, ressecar é retirar, exatamente, conseguir retirar grande parte do tumor, o problema fica resolvido. E, portanto, essa é a grande... E agora, ultimamente, com os tratamentos inovadores, que de facto são muito eficazes. Agora, nós todos... Tratamentos inovadores, podemos explorar um bocadinho isso? São tratamentos que agora se fazem tendo em conta já a genética de cada um de nós. Por exemplo, no intestino, pela análise do RAS, que é um gene, nós podemos prever em determinados tratamentos qual vai ser a reação do paciente. Se vai ter uma reação em que o tumor vai regredir e ele vai ter efeitos colaterais, mas a grande percentagem é que de facto o tumor diminua, ou se não vale a pena, digamos, ele admitir-lhe este tratamento porque vai ter as reações adversas e às vezes são pesadas e o tumor não vai regredir. E, portanto, estes tratamentos inovadores, que são caros, todos nós sabemos, mas também têm umas grandes vantagens. É esta, nós podemos prever o resultado do seu tratamento e serem pouco tóxicos relativamente àqueles que eram antigamente, portanto, que os efeitos colaterais sejam menores. Muito bem. Sr. Engenheiro, conforme tínhamos combinado, não vou faltar à minha promessa, este último minutinho para falarmos então mais uma vez das datas do peditório, dos rastreios. Quer deixar então o seu alerta? A Europa Colon Portugal tem muitas áreas que apoiam os pacientes. Criou recentemente um banco de dados para os dispositivos de ostomia, porque também têm faltado nos centros de saúde e os doentes vêm-se com muitas dificuldades em pagar estes dispositivos na farmácia e serem ressarcidos do seu valor. Temos consultas disponíveis grátis, temos apoio nas escolas, temos apoio em cuidados continuados e isto vem de meios financeiros que nós temos que angariar. Estendemos a monta do ano. No dia 27, 28 e 29 de março, no país inteiro, é verdade, em conjunto com algumas associações civis que nos ajudam neste peditório, vamos fazer este peditório em Portugal inteiro. Gostávamos que as pessoas fossem generosas e vou relembrar aquilo que disse no início e que se houvessem voluntários que se quisessem associar connosco através do 808-200-199 seriam bem-vindos porque temos muita falta de voluntários. No Porto só vamos fazê-lo nos centros comerciais e, portanto, até é um lugar recatado e que podem passar connosco algum tempo e serem úteis para a sociedade civil. Muito bem. Vamos só relembrar o site então da Europa Colon. europacolon.pt e a linha da Europa Colon 808-200-199. 808-200-199. Eu reforço aqui. Resta-me agradecer, Sr. Engenheiro Vítor Neves, muito obrigado pela sua participação, foi muito importante. Obrigado, foi nosso. Como disse, é um tema que não é tão falado quanto isso, é muito importante a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigada. Felicidades para si também neste início da nossa nova atividade. Muito obrigada. Nós vamos fazer uma curta pausa, voltamos na segunda parte com o Sr. Dr. Ramalho Guedes, é otorrino, estará connosco para responder às suas perguntas. E pode ligar já ao 22953-8525, 22953-8525 ou pode enviar-nos as suas questões sobre este tema para o endereço consultório@portocanal.pt. Conto consigo. Até já.